Então estamos perguntando muito sobre a imunidade e sobre aspectos específicos da imunidade, né? Então quem está interessado a aprender algumas orientações muito valiosas, mastigadinho aqui para vocês, e práticas que possam ajudar na imunidade, se eu esquecer de alguma coisa é só vocês perguntarem e dentro do que eu puder entender e puder passar alguma coisa, vocês só me perguntarem aí. Enfim, vou pedir para não pular esse vídeo, assistir até o final, porque tem informações muito valiosas aqui. Tanto no WhatsApp quanto nos atendimentos presenciais, nos últimos anos, pacientes sempre perguntaram de questões específicas que podem ajudar a imunidade, açafrão, etc. Então eu vou começar pelo início, né? Há 6 anos atrás eu estava estudando sobre imunidade, sobre o efeito da acupuntura no corpo humano. E aí eu descobri que a medicina já sabe desde a década de 80 que quem manda no sistema imunológico é o sistema nervoso. Isso é um ponto importante. E tem uma prova científica aqui que eu vou citar, por exemplo. Os leucócitos virgens. O que é o leucócito virgem? A célula de defesa, antes de diferenciar o que ela vai atacar ou não, né? Quais agentes agressivos ela vai atacar ou não, porque a célula de defesa ela pode vir a atacar células do próprio corpo da pessoa, né? São doenças autoimunes, por exemplo. Mas antes dela se diferenciar, os leucócitos naive, os leucócitos virgens, eles são criados a partir do estímulo do OGF. O que é o OGF? É uma sigla em inglês, que é o Opiáceo Growth Factor, que é o fator de crescimento de opiáceos, como por exemplo a beta-endorfina. Então, esse OGF e essas opiáceos, substâncias do sistema nervoso, vão estimular o sistema imunológico. Tá? Então, daí a importância, por exemplo, do intestino para o sistema imunológico, porque 70% dos neurotransmissores são produzidos no intestino. Tá? Então, já começando por aí. Agora eu vou falar um pouco mais sobre os leucócitos e um pouco mais sobre as fibras, né? Cerca de 5 anos atrás eu li um livro antigo, já da década de 60, se não me engano, que significa, o nome do livro era Dieta para Salvar uma Vida, de um médico que tinha perdido o pai com câncer de intestino. E aí ele viajou o mundo todo pesquisando as dietas de vários países diferentes, em todos os continentes. No final do livro ele chegou à conclusão que mesmo em países que a dieta era baixo consumo calórico, tinha-se menos câncer. Porque o importante era a proporção de consumo de fibras. Em resumo é isso. E outra coisa também que ele descobriu é sobre a leucocitose. Os nossos níveis de leucócitos, em média, normalmente... Aí, eu tomei. Nossos níveis de leucócito, em média, normalmente, eles são 6.000. Mas quando a gente come alimentos cozidos, por exemplo, no decorrer de 1 hora, depois que a gente come alimentos cozidos, a gente entra num processo chamado leucocitose. A gente pode chegar ao aumento dos leucócitos até 40.000. Isso faz com que a leucocitose faz com que a gente tenha mais inflamação no corpo. Então por isso que recomenda-se, antes de comer só alimentos cozidos, comer alguma coisa, verdura. Pode ser qualquer verdura simples, punk que tem no jardim, couve, pode ser limão espremido na água meia hora antes, pode ser água de coco. Você, antes de comer o alimento cozido, comer alguma coisa crua, uma salada crua. Isso vai evitar que você tenha uma leucocitose, um excesso de leucócitos no corpo. Outra coisa para não esquecer, a acupuntura é muito eficiente justamente para estimular a produção de beta-endorfina, para estimular a produção de prostaglandinas. E aí eu fui pesquisar alguns anos atrás sobre as prostaglandinas. Você pode estimular com exercício, com acupuntura, com meditação e tudo mais. Porém, você tem que ter uma matéria-prima muito importante para a fabricação, que é o ômega 3. O ômega 3, o alimento mais rico que tem, é a linhaça e as nozes. A linhaça ela tem 6 vezes mais EPA, que é o ácido eicosapentaenoico, do que se for comparado com o peixe. E a linhaça é um alimento muito barato, né?
Então, hidratar ela, que ela tem uma película de celulose em volta, hidratar ela antes de consumir. E a linhaça, ela tem 6 vezes mais ômega 3 que o peixe, tá? A sardinha também é muito rica em ômega 3. Para que serve o ômega 3 no nosso corpo? Além de proteger o cérebro e o coração, o ômega 3 é importante como anti-inflamatório, porque ele vai fazer com que seu corpo só fabrique leucotrienos e prostaglandinas, ou seja, células do sistema imunológico anti-inflamatórios. Então o ômega 3 ele vai blindar seu sistema imunológico e seu sistema nervoso, porque ele também protege os neurônios e a maior parte do armazenamento do ômega 3 é no cérebro. Outros pontos que eu queria citar aqui é o óleo de coco. O óleo de coco é fortíssimo como anti-inflamatório e também para estimular o sistema imunológico. Muito forte mesmo. O chá verde, além de ter epigalatos, catequina galato, quercetina, né? Por exemplo, o próprio chá verde, assim como o brócolis, tem substâncias que bloqueiam a liberação de NF-kappa-beta, que são fatores pró-inflamatórios, né? E o chá verde é amplamente consumido no Oriente, porque lá eles não bebem bebida gelada. O fato de você beber bebida gelada na medicina chinesa é muito maléfico para a saúde, né? E a medicina chinesa tem uma frase muito famosa que é: quando o qi está pleno, ou seja, quando a energia sua está plena, o perverso não penetra, ou seja, não internaliza algo que seja ruim que está te agredindo. Beleza? O brócolis, por exemplo, também, assim como todos os vegetais, alimentos alcalinos, eles estimulam o sistema imunológico de maneira bem específica, tá? E eu queria deixar esses recados para vocês. Além disso, tem a ozonioterapia, mas são assuntos para outros vídeos, que senão fica muito longo. Tem a autohemoterapia, que ela chegou a ser liberada no Brasil, mas depois não foi mais, porque hoje em dia ela é feita, o sangue é separado pelo plasma, tá? E o médico que faz a aplicação, mas a autohemoterapia, como era feita antigamente, não é mais praticada aqui no Brasil. Apenas quando ela é feita no consultório médico, ela é separado o plasma do sangue para poder fazer a injeção, tá? Para poder estimular o sistema imunológico, aumentar o número de macrófagos, beleza? Exercícios respiratórios, né? Na medicina chinesa a gente tem o Tianqi. Tianqi é o que? A energia respiratória. Então só o fato de você estimular sua respiração ou com exercício físico, meditações, yoga, você vai estar estimulando o seu sistema imunológico. Agora, por fim, eu quero falar sobre Einstein, que uma vez em entrevista ao New York Times foi perguntado como é ser o homem mais inteligente do mundo. Aí ele respondeu: não sei, pergunta para o Tesla. E o Tesla é o seguinte: perguntaram para ele quais são os segredos do universo. E ele falou: você quer saber os segredos do universo? Pense em termos de energia, frequência e vibração. Então vibre em alto astral, vibre em frequência de amor incondicional, frequência de gratidão, que a gente junto vai poder passar por esse momento e vai tudo ficar bem, beleza? Então esses recados aí que eu queria dar são informações importantes: o ômega 3, o óleo de coco, alimentos alcalinos, comer alimentos crus antes dos cozidos, né? Tonificar o sistema nervoso, né? Dormir bem para você ter o sistema nervoso equilibrado. Muita gratidão, e dessa forma a gente pode tonificar nossa imunidade. Valeu, um abraço.